Olá, querida mulher feita para brilhar, você mesmo. Mulher shine, criatura de Deus. É para você que eu estou aqui hoje e não estou sozinha. Eu estou também com a querida Patrícia Araújo, escritora. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, pastora. Obrigada pelo convite. Maravilhoso ter você aqui. Ô, gente, sabe como é que eu conheci a Patrícia? Eu conheci a Patrícia num café. Olha que coisa mais chique. Pois é importante você ter tempo para isso também. A gente às vezes acha que coisas importantes ou espirituais são aquelas que a gente acha que de fato são só espirituais, né? O orar, o ter um tempo de solitude, de devocional, estar na igreja. Mas eu quero que você entenda o quanto ter amigas, o quanto estar perto de pessoas, ter uma conversa boa, sim, comer, dormir, descansar. O quanto que das coisas simples da vida, uma leitura de um livro pode ter cura, pode ter força e pode ter preciosidade. A Patrícia está aqui comigo, ela é uma das escritoras desse livro aqui maravilhoso. Ó, vou mostrar para vocês o livro Entre Elas, um livro escrito entre amigas que começaram em um café e esse grupo foi se estendendo, foi aumentando e aqui tem 19 mulheres escritoras que tem um pouquinho para compartilhar sobre a vida delas e a Patrícia é uma dessas pessoas. E o tema, gente, do programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como seguir após o luto, porque Patrícia carrega várias histórias, mas uma delas também é o luto. E foi dentro desse contexto de uma doença da sua filha que Patrícia entrou para esse grupo de mulheres, né? Mulheres maravilhas, que a Patrícia está aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, mais uma vez, Patrícia, seja bem-vinda. Eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é a Patrícia. Quem é a Patrícia Araújo? Bom, Patrícia Araújo, eu sempre falo que eu sou filha, né? Filha de pais que eu amo muito, mas principalmente do meu Pai Celestial, né? E a Ele eu devo tudo, né? Principalmente porque eu sei que Ele nunca me deixa, né? Então, primeiro eu sou filha, eu sou mãe de 3 filhos, né? Giovana de 19, que agora está com o Senhor. Gabriel de 17 e Felipe de 9. E meu marido, David, nós estamos casados há 22 anos. Uau. Conheço ele desde os 12 anos. Ah, então ele era seu amigo. Ele era meu amigo. Sempre foi. E meu apoiador em tudo, meu amigo. E nós passamos por isso, né, juntos no Senhor. E seguimos, né, com os 2 meninos e hoje eu estou nesse ofício de escrever, eu gosto muito, né. A Iana é uma das minhas mentoras e uma pessoa que eu admiro muito, tem me dado muita força também, uma das minhas amigas, né. Sim. Então é isso. Que bênção, Patrícia, é tão bom quando a gente pergunta, né, quem é você? E você começar falando, filha, né, filha, eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é que eu, você, nós sempre teremos um colo de um Deus que é bom. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis e a gente fica perguntando, cadê Deus? Onde está Deus? Como é que Deus permite situações tão difíceis? Como é que Deus permite maldade no mundo? Como é que o mundo está desse jeito? Mas quando a gente entende que Deus é bom, e que todas as coisas, elas cooperam para aqueles que o amam. A gente começa a ver a vida, as situações, todas numa outra perspectiva, né? E você carrega, né, na sua história 3 pedras preciosas, né? E uma delas, como você disse, já está com o Senhor, que é a Giovana, né? Isso. E quando você entrou para esse grupo com essas amigas, Giovana já tinha um diagnóstico? Sim. Como é sim. que foi? Giovana teve o diagnóstico em junho. Nós recebemos essa notícia que
como eu costumo dizer, como um trovão em céu claro, né? Nós nunca esperávamos uma coisa dessa, de uma menina saudável. A Giovana nunca teve uma gripe. E uma doença tão séria veio nos apavorar, né? O diagnóstico dela era de quê? Era um câncer nos ossos, ele se chama sarcoma de Ewing. E esse foi o diagnóstico dela no osso ilíaco. E como é que vocês descobriram esse diagnóstico? Uma dor que ela sentia na perna direita, ela começou a sentir uma dor, eu levei no médico, ele disse que poderia ser uma hérnia, e uma dor muito incômoda, né? Ela sentiu uma dor incômoda e nós levamos. Aí nós fizemos os exames e aí foi diagnosticado, né? É como ela mesmo disse, de tudo, de algo mais simples que poderia ser, foi um tumor. Uhum. E aí, como é que foi receber essa notícia, como você disse, esse trovão em um dia de céu claro? Foi muito difícil, Isa, muito difícil. A Giovana, nós recebemos a notícia lá eu acredito que foi no Barro Preto, nós saímos da clínica, Giovana olhava para a janela do carro, eu nunca vou esquecer essas cenas, as lágrimas dela desciam, ela não falava nada. Nós nos unimos, né, para ajudar ela a passar por tudo isso. Mas uma menina de 17 anos, né, com tantos sonhos, foi muito, muito difícil. Mas é aí que entra, né, as perguntas. E a fé, ela é aquele fator decisivo, né? Que foi o fator decisivo na nossa vida. A presença de Deus no meio dessa família, muito forte, né? E muitas vezes a gente sentiu o silêncio, mas a gente tem que entender que a gente tem que ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que nos sustentar. Então, o que nos sustentou, Deus nos deu a palavra de Abacuque, né? E quando Abacuque recebe aquela notícia de Deus, ele disse, olha, ainda que a figueira não floresça, vocês vão se alegrar no Senhor. Então, foi isso realmente na nossa vida. Ainda que tudo se perca, nós temos o Senhor. Nós perdemos a Giovana, mas nós continuamos tendo o Senhor. E nós sabemos para onde nós vamos encontrar com a Giovana, né? Sim. Ela morreu, aqui para esse mundo é um fracasso, mas no Evangelho é um paradoxo, é a vitória, né? Ela continua a vida dela, a vida eterna. Então, nós cremos nisso, e isso é uma alegria para nós. Então, é esse paradoxo, nós vemos a ausência dela, mas a alegria dela estar com o Senhor. Sim, ela estar no melhor lugar, né? Porque, no fundo, todos nós sabemos que um dia todos nós também não estaremos aqui. Sim. Né, Patrícia? E eu lembro uma vez, como pastora, às vezes em situações assim de luto, é tão difícil a gente também aconselhar e às vezes nem tem mesmo o que falar, né? A palavra de Deus, ela vai falar sobre chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E às vezes a gente está ali mesmo, é só para chorar junto. Mas eu lembro de um dia que foi muito forte para mim. Eu estava orando por uma pessoa, né, que tinha perdido alguém e na hora Deus falou comigo, fala para minha filha que quando a saudade apertar, que ela pode vir para os meus braços, porque ali ela não vai só me encontrar, mas ela vai encontrar também que ela perdeu, quem ela perdeu, porque também está nos meus braços, no meu colo, né? O Senhor, Ele sempre é lugar de encontro, Ele é o lugar do nosso próprio encontro com nós mesmos, Ele é o lugar de encontro com Ele, Ele é o lugar de encontro com pessoas que às vezes nós não temos, mas fisicamente, né? Sim. E o Senhor é o lugar de encontro. Na verdade, o Senhor é tudo que nós temos. E por mais que às vezes a gente não concorde ou não queira, tem coisas que não tem como a gente negar, né? Ele é e Ele sempre será. E eu sei que foi nesse momento também que você encontrou forças em Deus, encontrou forças na família, mas também encontrou forças na amizade, né? Qual foi a importância dessas mulheres na sua vida, nesse processo tão doloroso? Pois é, no meu capítulo eu conto, né, exatamente sobre esse acolhimento da Paty Simões e das maravilhas, né? Paty me ligou, eu lembro que eu estava chegando de casa com as compras e ela me ligou, eu atendi o telefone e ela falou, eu quero te convidar para você participar das maravilhas, nós queremos te acolher, nós queremos estar com você nesse momento, né? E viver tudo isso, tudo que você tiver para viver, nós estaremos com você, Paty. E foi realmente assim, elas não me deixaram.
E desse diagnóstico, a cura, a remissão, a volta do tumor, que nós tivemos várias fases, né? Remissão. Então, nós tivemos várias fases e essas mulheres estiveram comigo. Então, eu conto isso no livro, né? Essa importância do envolvimento com a igreja também, né? A igreja foi um fator muito importante na minha vida, né? As meninas. Então, é aquilo que você me disse, né? Eu tive esse grupo de apoio, né? Eu não fiquei só. Não fiquei sozinha, nem minha família. Eu tenho certeza também que o fato de você ter esse grupo de apoio, você também conseguiu dar mais apoio, né, para os seus outros 2 filhos, também para o seu esposo. Seus filhos e o seu esposo também, eles têm algum grupo de apoio? Eles têm, assim, as amizades deles? Como é que é isso? Eles entendem, né? Eles entendem o seu grupo de apoio? Eles adoram. Que bom. O David, meu marido, ele é uma bênção, assim. Então, assim, tudo que me faz bem, que ele vê que eu estou feliz, ele quer que eu esteja, né? Aquilo que ele vê que não é bom para mim, ele já me orienta, né? Ele fala, amor, eu acho que isso não é bom para você. Olha como é que você tá, né? Então, a gente tem muito essa conversa em casa. E as maravilhas, ele ama as maravilhas, né? Ele gosta demais, conhece alguns maridos de algumas maravilhas e isso traz também amizade para ele, Sim. né? É claro que ele é empresário, ele tem muitas coisas para fazer, então, assim, ele não pode ir em todos os encontros, né? Ele não pode estar sempre comigo, mas quando tem essa abertura para os maridos, né? Mas ele me apoia muito. Os meninos entram na festa, né? Gabriel, Felipe. A Gigi amava as maravilhas, né? Ela se divertia, né? Com as coisas que a gente fazia e tudo. E então ela também foi, ela que foi também a pessoa que fez a ponte entre as maravilhas e a Giovana. Eu conto a história. Porque ela conheceu primeiro algumas mães que eram das maravilhas. E aí eu conheci a Paty nisso. Ela era amiga do Bibi, amiga da Nath e da Vitória, que eram a Tati, que é Maravilha, e a Paty. Então, essas duas foram que eu conheci primeiro, né? Depois a Neuzinha. Então, a Gi mesmo que me introduziu nessas amizades e depois veio o convite. Né? Patrícia, como lidar com o depois? Eu sei que as amizades ali, de alguma forma, carregavam também essa lembrança da Giovana. E como que você fez para lidar com isso, né? Um lugar onde tanto te lembrava dela, de forma com que você conseguisse permanecer de forma saudável, porque eu imagino que tenha coisas, às vezes, que a gente, após passar uma situação difícil, às vezes a gente não quer mais revisitar aquele lugar, porque às vezes pode sempre trazer aquela sensação de dor ou de luto. Como é que você fez para seguir diante de uma situação dessa? Sim, no luto nós temos os gatilhos, né, que eles chamam de gatilho. Eu tive alguns, né, hoje eu já não estou mais na minha igreja, que eu congreguei com a Gi, né. Foi uma decisão, nós oramos muito, nosso pastor nos apoiou, né, ele entendeu o nosso processo, nós ficamos 1 ano lá ainda depois que a Gi partiu, mas nós percebemos que era um momento, né, de sairmos para que pudéssemos viver um respirar. Algo novo, das lembranças, né? que a gente viveu lá com a Gi, coisas doloridas, da volta do tumor e tudo mais. Então, coisas que nós vivemos lá e que nós queríamos deixar, né? E nosso pastor nos apoiou, nos abençoou, ele entendeu isso, mas foi uma igreja que nos apoiou muito, sabe? Nós amamos muito os irmãos da Lagoinha Vila da Serra, né? E isso nós tivemos que deixar, né? Então, e seguir para outra, nós estamos agora em outra, e hoje o Gabriel foi abraçado nessa nova igreja, né? Foi para a missão em Paraíba, ele se envolveu, né? Tem se envolvido do jeitinho dele de adolescente, porque ele é mais
fechadinho, né? Aham. Mas ele tá ali, né? Então Deus foi nos levando para outros lugares. A casa nós continuamos na mesma casa, porque Alphaville é um lugar que a Giovana amava muito. E eu também amo Alphaville. Aham. E eu falo que lá é um respirar, é uma prévia de Sião para nós, né? É um lugar que Deus nos deu como um recomeço mesmo. Então nós vamos reformar a casa. Então a gente vai buscando, Deus vai trazendo Essas direções, esses recomeços, né? para nós. Agora, as lembranças da Giovana para nós é o que mais nós temos de precioso, né? E todos os amigos falam da Giovana com muito carinho. E quem não conhece a Giovana fala: eu vou encontrar com a Giovana na eternidade, eu quero conhecer a Giovana. Então, porque a gente tem essa leveza em Deus de falar das coisas, da morte, da ressurreição, né? Isso é muito próprio de nós, cristãos, né? Muitas pessoas falam: nossa, mas os cristãos, né, gostam de romantizar tudo, mas não é romantizar. Nós cremos mesmo na ressurreição, né? Que o nosso rei vai voltar, que nós vamos viver numa terra nova, né? Onde tudo que foi quebrado vai ser consertado, onde que a morte tocou, o Senhor vai nos devolver. Sim. Então, tá tudo bem para nós, né? Nós vamos falando: Senhor, é difícil, mas o Senhor está aqui, então vai ficar tudo bem. Sim. Que conselho você daria para uma pessoa que está passando por isso agora? Qual o primeiro passo? O que fazer? Você tinha um grupo de pessoas para te dar um apoio. Muitas vezes as pessoas, né, num momento de dor, a tendência é a gente se isolar, é a gente ir para um lugar realmente de não querer mesmo, né? Não estar em lugar nenhum. Como você falou, que Deus ele vai ajudando a discernir assim, o que fazer, como lidar. Mas qual seria assim, a primeira palavra que você deixaria para esse primeiro momento pós-luto? Eu acredito que realmente se recolher, se respeitar. É chorar, é tempo de chorar, né? Salomão fala isso: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de estar com as pessoas, é tempo de ficar sozinho. E eu tive esses momentos. Tem dias hoje que eu quero ficar sozinha com o Senhor e fazer minhas perguntas para Ele. Sim. Porque nós temos a nossa pergunta para o Senhor. E essa é o meu desafio, é viver com as minhas perguntas, né? Por que a minha filha foi embora tão cedo? Né? Quando eu vejo meninas tomando um cafezinho, moças da idade dela, eu olho, eu choro, Isa. E eu pergunto para o Senhor. Né? E é nesses momentos de solitude que Ele me fala o coração. Né? Ele fala comigo que a Giovana voltou para casa, que a Giovana está em Jerusalém. Né? Então, essas coisas a gente só escuta também na solitude. Não é solidão, é solitude, né? Aquele lugar de autoexame, de oração. Então, eu aconselho, o que você sentir, eu brinco com as meninas, o luto me dá licença para um monte de coisa, né? Eu tenho essa prerrogativa na minha vida, o luto. Então, não estou a fim de ir, eu não vou. Não vou, eu não quero estar agora com ninguém, eu quero estar na minha casa. Né? Então, assim, você está no momento que você pode tudo, eu falo. E todos que estão ao redor vão entender tudo. Sim. Né? Eu falo tudo dentro daquilo que o Senhor nos permite, claro. né? Dentro do amor. O limite é o amor sempre. Então, o limite é o amor e você tem o direito de ficar só, tem o direito de chorar. Eu choro no trem, eu choro no ônibus, eu choro no meu carro, eu grito, eu falo: Senhor, tá doendo. E Ele vem. Ele me ajuda, Ele é o meu consolador e Ele o Espírito Santo é consolador. Jesus disse: eu vou, porque se eu ficar, eu não posso enviar o Consolador. E foi a coisa mais maravilhosa que o nosso Senhor podia feito por nós. E como é que você, como mãe, lida com o luto dos seus filhos? Bom, Felipe, ele já é mais lúdico, ele tem 9 anos, então Felipe, ele também tem essa questão do céu e ele fala: a Gigi está num lugar muito melhor, mamãe, né? E agora eu coloquei as fotos dela na sala, imprimi várias fotos dela, Gabriel achou o máximo, né? Eu achei que ele ia ficar assim, não. Então, eu vou testando, né? Teve que ter 1 ano isso, mas agora que eu coloquei as fotos dela na sala, porque Gabriel não queria em primeiro momento. E aí eu fui falando: filha, eu vou colocar. A casa é da Gigi também, né? Então, ele: tá bom, mamãe. Aí eu coloquei agora pro Natal. E eles acharam tão gostoso a casa com as fotos dela. Então, você vai ouvindo, né, o coração deles. E como são meninos, eles não são muito de falar, igual meninas falam muito. Mas meninos não falam.
E a palavra do Senhor, né? Eles são meninos crentes, são meninos filhos de crentes, né? Sim. Que estão ali andando na fé deles. Então isso fortalece muito o coração deles em relação a Giovana, onde ela está. E isso consola muito os meninos. E aí eu queria te fazer essa pergunta em relação ao seu amigo também, que é o seu esposo, né? É o seu primeiro e melhor amigo. Como lidar com esse momento onde tem hora que um precisa ser braço para o outro, né? A gente sabe que muitas pessoas em momentos também assim acabam se desconectando e isso vai gerando às vezes outros lutos dentro da própria casa e no lar. Como é que vocês fizeram para que vocês não se perdessem um do outro? Olha, o principal é sempre estar realmente orando juntos, orando. Quando o David chora, eu abraço ele e eu falo assim, amor, que o Senhor te console na sua perda. Porque você tem que entender que ele perdeu alguém também. Não foi só eu que perdi. Um pai perdeu uma filha. E ele amava muito aquela menina, era amiga dele. Então eu falo, filho, que o Senhor te console. Eu choro com ele, abraço ele. E a gente tem aquele momento ali, né? A gente ora, a gente pergunta ao Senhor. E aí ele nos consola juntos. Então, toda vez que eu percebo que ele está no dia dele, de viver o luto, eu respeito ele. Eu vejo que que ele quer ficar sozinho, eu respeito ele. E aí quando ele... Mas assim, eu sempre fico cercando ele, sabe? E ele também a mim. Quando eu estou nos meus momentos de mãe que perdeu sua filha, ele vem, ô minha filha, que o Senhor te console. Então, é um servindo o outro na casa. Porque a vida em Cristo é essa. Nós temos papéis diferentes, mas somos dois servos do Senhor. E Ele me serve, eu sirvo Ele, nos momentos que nós precisamos um do outro. E isso é o que tem fortalecido vocês Sim. nesse tempo todo. Não, e o nosso amor cresceu, sabe, Isa? Como casal, nós temos muito mais, somos muito mais maduros depois dessa perda, né? O sofrimento nos amadurece. A gente vê coisas que a gente ligava antes, que hoje a gente vê que não era tão importante assim. E o sofrimento, ele faz isso também, né? Ele pode, sim, ser um fator de desligar uma pessoa da outra se ela não tiver essa... Se voltar para a palavra mesmo, para as escrituras, porque para nós isso é tudo, né? O nosso ambiente é muito moldado pela palavra do Senhor. Então, isso, assim, é o principal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria entra no nosso coração, de verdade, para a gente lidar com esses momentos também, tão difíceis. E aí é assim, sabe? Esse programa é tão rapidinho que a gente fica querendo conversar mais e aí quando a gente vê o tempo já está acabando. Eu não poderia deixar de perguntar para você isso, assim, porque eu creio que tudo nas mãos de Deus, o limão vira uma limonada, a morte gera vida, a dor vira testemunho. E eu queria te perguntar quais são os frutos que você hoje consegue perceber da dor, né? Que eu tenho certeza que são frutos que te ajudam a permanecer. Você conseguiria falar assim? Eu sei que o livro é um fruto. Sim. Né? É interessante porque a Gia, ela tinha uma biblioteca. Ela amava a leitura e ela lia livros muito peculiares, ingleses, uma literatura bem clássica. E hoje eu tenho um clube do livro, né? Eu discipulo mulheres através do Clube do Livro. Nós estudamos O Peregrino, que é um dos livros que eu mais amo. Então, e outros livros muito interessantes. Então, a minha dor eu tenho usado para servir, né? A minha dor tem sido um impulsionador do meu ministério, né? Eu tenho servido o Senhor para que isso tudo tenha realmente não seja em vão, né? O meu sofrimento, ele não pode ser em vão para mim. E o Senhor tem feito isso, sabe? Eu tenho discipulado mulheres, tenho ajudado mulheres. E isso tem sido realmente uma alegria para o meu coração, sabe, pastora? Que lindo, Patrícia. Eu quero te agradecer por compartilhar a sua história, né? Você falou de gatilhos, né? E a gente sabe que situações assim que mexem tanto, né, com a nossa história é um filho, né? A gente não
A gente espera de um pai, a gente espera às vezes de uma mãe, mas a gente não espera de um filho. É inverter a ordem, né, da vida, o quanto que isso mexe. Mas eu quero te agradecer por, mesmo ser o seu lugar de dor, você vir aqui fortalecer outras mulheres que passam por isso. Eu falo que como pastora, infelizmente mesmo, mas a gente atende muitos casos, né, de mulheres, e como que uma mulher que consegue realmente ressignificar a sua dor, como que isso impulsiona outras pessoas também a encontrarem esse lugar, né? Encontrarem esse lugar primeiro em Deus, encontrar dentro da família, né? Como você disse, um consolando e servindo o outro, se inclinando para o outro, também se inclinando para si mesmo, se respeitando, como você disse, entendendo os seus tempos, perguntando para Deus, mas também se inclinando, né? Entre grupos de apoio, entre amigas, e fazendo tudo isso virar um fruto, porque eu realmente creio nesse Deus que Ele sempre transforma tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então eu quero realmente te agradecer, e a gente quer aproveitar esse finalzinho para te conhecer só mais um pouquinho mais, se você permitir. Então eu queria ir para o nosso quiz e queria começar te perguntando, qual livro hoje você indicaria? O Entre Elas. Entre elas, aqui tem a sua história, Sim, né? Se alguém quiser pouquinho. conhecer um pouquinho mais. Então fica essa dica aí, gente, um livro maravilhoso para você conhecer um pouquinho mais também da história da Patrícia. E aí, Patrícia, então uma prioridade para você. Uma prioridade é servir o Senhor no meio dessa dor. Amém. É a minha prioridade. Uma qualidade. Uma qualidade, eu creio que o luto me deu também, de esperar pacientemente até que o Senhor venha. Amém. Um desafio. O desafio são essas perguntas, né? O porquê, os porquês, porque eles também são parte da fé, né? Sim. A dúvida também, ela pergunta, né? A Sim. fé verdadeira, ela pergunta. Então, os meus desafios são as minhas perguntas para o Senhor. Sim. E silenciar elas também não é um caminho, Não. né? Que tem gente que acha que isso também é falta de fé. Não, depende para quem você direciona. Exatamente. Né? Maravilhoso. Uma cor. É azul, que era da Gi preferida, e hoje é a cor do céu que eu aguardo. Sim. Né? A minha esperança está no céu agora, eu olho para ele com muito mais profundidade que eu olhava antes. Amém. Uma comida. O meu café com leite. Que delícia. Ele sabe, é aquilo que aquece meu coração. Aconchego. Sim, o meu aconchego, meu café com leite. Delícia, é um lugar. Um lugar, meu Alphaville. É um Sua lugar casa, que né? é minha casa, é a prévia de Sião para mim. Sim. Uma pessoa. A Gigi, Sim. porque não é porque a gente perde alguém que ela deixa de continuar com a gente, né? Ela está aqui no meu coração para sempre e ela moldou a minha fé. Amém. Um versículo. É o Salmo 135, ele diz assim que eu tenho que esperar no Senhor, minha alma tem que esperar no Senhor, e eu espero nele até que ele venha para resolver toda essa bagunça que aconteceu comigo. E é o salmo que eu mais amo e tenho falado com o Senhor. Senhor, minha alma espera no Senhor. Amém. Sempre vai esperar no Senhor. Glória a Deus. E de tudo que a gente conversou, eu queria muito que você, para essa câmera, que deixasse uma mensagem final para quem está te ouvindo. Claro. Quero dizer para você que o que me aconteceu não é natural. Mas para tudo isso, para esse dia escuro, eu tenho consolo, eu tenho a presença de Deus comigo, e eu tenho certeza que, independente do que aconteça conosco aqui, um dia o Rei vai voltar e vai consertar tudo. Debaixo do sol as coisas acontecem, mas nós temos a esperança do Rei, das terras de Emanuel, e de lá vem a nossa força, de Sião. E agora nós podemos olhar para lá com esperança, com fé, porque Cristo, Ele vai voltar e vai trazer esperança de novo, alegria de novo, e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então eu quero dizer para você, tenha esperança, tenha fé, acredite, confie no Senhor. Ele nunca nos deixa só.
Amém. Glória a Deus. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. E você que está aqui nos assistindo, espero que essa palavra tenha edificado você. Se você desejar, você pode compartilhar também essa palavra. Nós temos esse programa, né, gravado também no YouTube, para que alcance outras pessoas e seja bênção na vida de outras mamães também. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.